Olá, tudo bem com você? Eu assisti um tempo atrás um depoimento da atriz Luana Piovani no Instagram dela, em que ela fala num vídeo sobre o carinho que ela tem com a Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque na infância ela chegou a frequentar a igreja com a avó lá em Jaboticabal, interior de São Paulo. Eu vou colocar aqui nesse vídeo também, mais uma vez, esse vídeo dela, para você ver ali realmente como marcou a vida dela esse contato com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E isso sempre me faz pensar sobre a responsabilidade que temos como igreja, como indivíduos, de acolher bem as pessoas, de em nossas instituições, em nossas escolas, em nossos hospitais, em nossos projetos também sociais, enfim, em tudo isso, nós sempre apresentarmos Jesus, o verdadeiro Jesus da Bíblia, e esse amor pelas pessoas. Então, isso fala de responsabilidade, sem dúvida, né? Fala de que, como vizinhos, temos que ser realmente pessoas verdadeiramente cristãs, como colegas de trabalho, enfim. Um vídeo recente que também tem chamado a atenção e circulado pelas redes sociais foi um vídeo do Mano Brown, que é um rapper conhecido aqui no Brasil. Ele é compositor, é músico, faz parte do grupo Racionais MC, e também tem uma relação aí na infância com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E é interessante ver também como o Mano Brown, ele fala também com carinho, né, da igreja, desse momento aí, inclusive da história da igreja, porque ele fala ali do tempo em que ele morou no Capão Redondo, e do IAE, o antigo IAE, hoje o NASP, Campo São Paulo. E eu recebi aqui do meu amigo Jael Enéas, pastor Jael Enéas, é um jornalista, né, de coração, um grande amigo. Ele compartilhou aqui comigo alguns lances, né, dessa história, que na verdade foram enviados pelo professor Elder Ozokawa, do campus do NASP Engenheiro Coelho. Ele é mestre em História Social pela USP e escreveu, então, essas notas aqui, de uma vez em que ele teve encontro com o Mano Brown. O professor Elder Ozokawa teve esse encontro com o Mano Brown. Então ele escreve aqui o seguinte, olha só que interessante. Em 2005, tive um intenso contato com ele, com o Mano Brown, por conta da participação no seu DVD lançado em 2006. Nessa ocasião, eu residia na zona sul de São Paulo e recebi a visita do Pedro Paulo Soares Pereira, que é o nome de nascimento aí do Mano Brown, né? Em 5 ocasiões, então, o Elder recebeu a visita do Mano Brown. Ele já havia produzido alguns CDs e queria lançar o seu DVD, que recebeu o título Mil Trutas, Mil Tretas, em 2006. Uma produção bem amadora e espontânea, bem caseira. Então você vê aí a foto, né, do Mano Brown no centro, né, com a jaqueta branca ali, e do lado dele estão ali Elder Ozokawa, de óculos, e o professor Ubirajara Prestes. Então segue aqui o relato do professor Ozokawa. Mano Brown planejava contar a história do Afro do Capão Redondo e pediu para ajudá-lo no projeto. Ele queria conhecer a história do Capão e optei por inserir a cultura africana junto com dos adventistas teuto-americanos. Contei-lhe a história de Catarina, a primeira aluna afro do seminário adventista, agregada da família Klein, seus bisavós, e do pastor Sérgio Klein, do campus Engenheiro Coelho. Ela, a Catarina, teve a sua conversão relatada numa carta missionária no Informativo das Missões Mundial em 1917, quando as ofertas foram recolhidas para a construção do seminário. A Emily Bertazzo, que coordena o Centro de Memória no campus São Paulo, é casada com um tataraneto Klein. Então aqui na foto, né, que eu mostrei, aparecem ali, né, Elder Ozokawa, Mano Brown, Dr. Ubirajara Prestes, que é autor de livros de história da CPB, por sinal. E aqui agora você vê uma foto em que Elder está ali com o Mano Brown, conversando sobre a história do Capão, e isso que ele está relatando aqui, né? Ele diz mais. Outro relato que passei foi o de Domingos da Costa, que estudou entre 1915 e 1918 e fundou o Adventismo no Valongo, na comunidade adventista do Valongo. Interessante, eu estive nessa comunidade lá em Tijuca, Santa Catarina, há vários anos atrás, né, quando eu pesquisava então para fazer uma reportagem aqui para a Casa Publicadora Brasileira, e essa
essa reportagem, parte dela pelo menos, foi publicada em meu livro A Chegada do Adventismo ao Brasil. Uma história muito bonita, realmente, de como o Adventismo alcançou uma comunidade quilombola lá no interior de Santa Catarina, ali no município de Tijucas. Uma história muito bonita, tem que ver com comportagem, um livro da CPB que transformou toda aquela comunidade. Realmente foi interessante aqui o professor Helder contar para o Mano Brown essa história tão bonita, né? Soma-se a este relato a história do irmão Manuel Enéas de Araújo, avô do pastor Jael Enéas e bisavô da maestrina Meire Ellen Araújo, que trabalha no campus de Hortolândia do NASP. Manuel Enéas converteu-se em Mogi Guaçu no ano de 1927, nas conferências do casal Jerônimo Graneiro Garcia e Ana Klein, que conviveu na infância com Catarina. Manuel Enéas trabalhou entre 1930 e 51 no Colégio Adventista Brasileiro, CAB, depois IAE, hoje o NASP, nas imediações da Vila das Belezas, reduto de negros, alemães e agora nordestinos ali em São Paulo. O neto, Jael Enéas, em 2018, se tornou pró-reitor espiritual e estudantil e editor e colaborador, inclusive, né, da revista Adventista, passou por outras instâncias da obra adventista aqui no Brasil. Aqui você vê, então, uma foto do professor Helder Zokawa, juntamente com o irmão Edgardo Wutk e o rapper, aqui o Mano Brown. O Edgardo Wutk foi um dos maiores colaboradores quando eu escrevi o livro A Chegada do Adventismo ao Brasil. Ele conhece muito bem, talvez seja o que mais conheça, a história do pioneirismo ali da família Bells, por exemplo, lá em Santa Catarina, Brusque, Gaspar Alto. Tem um acervo tremendo de fotos, me cedeu várias delas para incluir no livro A Chegada do Adventismo ao Brasil. Interessante também esse encontro aqui de historiadores, né, com o Mano Brown. Mano Brown fez gravações em casa e depois no ponto mais elevado de Capão Redondo, perto do terminal Capelinha. Ele me contou que o pai abandonou a família e a mãe mudava quase todo mês por não ter recursos para pagar o aluguel. Por essa ocasião, foi adotado pela professora Elziária Araújo, diretora da Escola Fundamental do IAE, hoje o NASP, nos anos 1960. Quando ela se aposentou, na década seguinte, montou uma escola no Portão de Baixo e ele frequentou essa creche, internato, pela necessidade da mãe de trabalhar como empregada. Aqui a gente pode ver na foto uma dedicatória, né, do Mano Brown, aqui, um forte abraço de admiração do Mano Brown com a comunidade adventista e a rapaziada do NASP. Parabéns pelos 90 anos, o Capão agradece. Bonito isso, né? Essa gratidão, esse reconhecimento, né? O professor Helder continua aqui o seu relato dizendo o seguinte, que os filhos de Pedro, em 2005, estudavam na Escola Adventista de Vila das Belezas e Domenica se batizou. Estive com ele na igreja do NASP, São Paulo, na semana de oração do pastor Silvio. Ele se dizia evangélico, afirmou que a igreja adventista, através da professora Elziária, marcou sua vida. O DVD de 2006 foi extremamente pirateado no Brasil e, além das faixas de rap, existe uma longa entrevista que dei, ficou como um documentário relatando a história afro-adventista dos primórdios do NASP. Pouco depois, me mudei para Engenheiro Coelho e perdi o contato com o Mano Brown, diz aqui o professor Helder. Nessa mesma ocasião, o Capão foi retratado num documentário Capão Sintonia da Quebrada, pelo roteirista Camilo Tavares. Ambos os DVDs retrataram a contribuição do NASP para o desenvolvimento industrial, agropecuário, cultural e educacional da Zona Sul. Interessante, né? São retratos da história, são histórias que devem ser recontadas, relembradas, que falam de um momento de pioneirismo e, mais do que isso, né? Falam da marca do adventismo verdadeiro ali na vida de pessoas que, durante anos e anos, carregam nessas memórias, essas recordações. Eu tenho certeza que em momentos cruciais da história que estamos aguardando, essas recordações, essas histórias de coerência, de amor cristão voltarão à mente e ao coração. E muitas pessoas tomarão suas decisões ali no finalzinho da história. Fique agora com o vídeo do Mano Brown, em que ele fala então desse
desse carinho pela igreja e pela instituição. E em seguida eu termino então esse vídeo aqui com o depoimento da Luana Piovani, falando também do carinho dela para com a Igreja Adventista. Um grande abraço para você, sejamos coerentes, sejamos cristãos de verdade, amemos as pessoas, porque é isso que Deus realmente espera de todos nós. Eu sempre tive religiosos por perto, mas eu nunca fui realmente interiorizado, com religião nenhuma, assim, profundamente interiorizado. Eu sou um cara, eu ia na igreja, eu nasci no Candomblé, eu ia na igreja, eu ficava calado ouvindo o pastor falar precisamente, palavra por palavra. Eu não olhava nem pro lado. Que louco, às vezes eu chegava, eu fumava maconha antes e descia. Olha só a cabeça da mente. Devido à pressão que vivia, eu precisava e ia pegar a última meia hora do culto. Só a última meia hora. A última meia hora, porque se eu sentar num ambiente muito tranquilo, eu durmo. Eu durmo, eu não consigo segurar. Pode. Então às vezes eu tava ouvindo o cara dando a palavra, eu tava dormindo, acordava com vergonha, mas era... E faz tempo isso. Desde novo. Mas isso, igreja pentecostal, moro? Mas também eu ia na Adventista, sextas-feiras, ia lá assistir. Prestava atenção. Sim. Mas também ia no Cosme Damião. Na escola que você estudou, tinha influência desse bagulho? Ou era colégio adventista e tinha doutrinação religiosa também? Tinha doutrinação leve. Até agradável, eu gostava, não vou mentir. Sim. Da forma que eles ensinam, você acaba aderindo à ideia. E você passa a ficar simpatizante, porque é uma coisa muito tranquila, muito leve, os livros são bem coloridos. Entendeu? Sim. É uma coisa muito caprichosa, é uma coisa padrão Europa, né? Eles são uma igreja de origem americana, mas doutrina alemã. Eles chegaram no Capão no final do século XIX. Estão lá até hoje, né? Assim, eu fiquei num colégio interno, nos anos 70 ali, que era em frente à fazenda dos caras. Eram que ingleses? Eles eram alemães. Alemães, a doutrina alemã, mas a fundadora, pelo que eu sei, Ellen White, é americana, né? O Capão foi construído em volta deles, pra você ter ideia. Sim. A influência que eles têm no bairro. Nos anos 70, a influência deles era maior, muito maior. Entendeu? Então eram muitas famílias religiosas ali no entorno, ali no Capão. Era a época que você podia dormir com a janela aberta, né? E é lenda essas ideias. Só os velhos mesmo, igual eu, sabe. Tá ligado? Sim. Não tinha luz, não tinha calçada, não tinha asfalto, mas também não tinha nada. Era muito campinho de terra, árvore. Entendeu? A gente não via falar de nada, entendeu? Isso veio com os anos 80, né? Que já é uma outra época. Onde é uma época que eu tô falando lá de trás, né? Lá, aquele ano. Eu queria dizer, eu já falei isso em várias entrevistas. Eu sou evangélica. Eu fui criada sobre os preceitos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A minha avó era fervorosa. Nós íamos ao culto em Jabuticabal e era maravilhoso. Final de semana eu ficava na salinha com as crianças e a gente tinha aula de evangelho com teatrinho. E durante a semana eu ia aos cultos com a minha avó. E outra coisa que eu não sei se eu já contei, mas que ninguém sabe, é que quando eu comecei a trabalhar, aos 14 anos, eu mandava dízimo para minha igreja. Só que é completamente diferente, gente. Você dá o que você pode e você você vê o retorno daquilo, é maravilhoso. Porque eu dava bem pouquinho, eu ganhava pouquinho e eu ficava feliz, porque quando eu visitava Jabuticabal e eu ia na minha igreja, eu via que eles tinham pintado um murinho, que eles tinham trocado o feltro onde eles faziam o teatrinho infantil para as crianças, o lugar onde a gente podia fazer lanche estava melhor acabado. Mas é isso, eu sou evangélica. A gente guardava sempre o sábado e nunca o domingo. Nosso Pai Nosso é um pouquinho diferente, enfim, coisas. Nessa hora da história, relatos como a da Luana Piovani farão grande diferença.
Porque muitas pessoas que talvez não sejam adventistas nesse momento, mas que passaram por nossas igrejas, passaram por nossas clínicas, passaram por nossas escolas, estiveram em contato com adventistas, espero que tenham tido bons vizinhos adventistas. Essas pessoas poderão, como a Luana Piovani, testemunhar de um povo que é correto, de um povo que administra corretamente os dízimos que recebe, de um povo que tem responsabilidade perante Deus, que não são como os demais que tratam a religião como coisa, como um comércio, por exemplo. Que testemunho bonito e maravilhoso. E eu espero realmente que as pessoas que passam por nossas instituições, que têm contato com o nosso povo, possam levar boas recordações. E lá no fim, lá no momento em que a execração e o testemunho estiverem ali sendo comparados, as pessoas possam dizer, pera lá, esse povo não é tudo isso que a imprensa está dizendo, esse povo não é tudo isso que esses inimigos estão comentando. E quem sabe, neste momento, multidões se unam realmente ao povo remanescente para guardar os mandamentos e se preparar para a volta de Jesus.